Daremos agora início ao painel Uso Crítico e Democrático das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, TD&C. Como nós teremos duas apresentações em tela, primeira apresentação da senhora Bianca Santana e logo em seguida Guilherme Canella, optamos por primeiro fazer as apresentações e depois compormos a mesa de debates. Daremos início agora à apresentação Recursos Educacionais Abertos, da professora Bianca Santana, mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre os usos das tecnologias digitais na educação de jovens e adultos, professora de Novas Tecnologias do curso de Jornalismo da Faculdade Casper Libero e na pós-graduação em Jornalismo Multimídia da FAAP. Bom dia. Começar agradecendo bastante pelo convite aqui da Secretaria, do CGI, para conversar um pouco aqui hoje. Eu espero conseguir fazer essa apresentação em meia hora. Eu vou tentar, mas eu vou tentar me guiar também pelos rostos de vocês. Se eu estiver enrolando demais em algum tópico, por favor, sejam transparentes, porque aí eu avanço. Quando eu recebi o convite para vir aqui hoje, né? Seminário Internacional de Educação e Tecnologias como Direito Humano. E esse painel para falar sobre o uso crítico e democrático das tecnologias digitais de informação e comunicação. Eu quase cometo o grave erro de preparar algo que falasse sobre direitos humanos, como a gente já viu aqui anteriormente. Mas aí eu falei, poxa, mas se eles me chamaram é porque eu acho que eles querem ouvir de recurso educacional aberto. Muito obrigada. Obrigada, Alexandre. E daí, então, eu vou falar um pouco sobre educação aberta e recursos educacionais abertos como uma perspectiva de uso crítico e democrático das tecnologias. Então, não vou fazer uma fala muito ampla, vou trabalhar com uma perspectiva específica. Antes de começar a falar disso, eu queria contar 3 causos, 3 pequenas histórias. 2 delas que eu vivi e uma terceira que eu ouvi, e sempre que eu ouço eu gosto muito dela. Então, aí é primeiro o que eu faço com esse aluno, depois o que eu faço com esse tablet e como formar professores. Vai ser rápido. O que eu faço com esse aluno? Então, eu era professora da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, já na pós-alfabetização. E pelo terceiro semestre consecutivo, eu recebi o seu Antônio na minha turma. O seu Antônio estava na escola há 7 anos e ele não escrevia. Ele não escrevia. Só que o seu Antônio era aquele aluno que não dava mole. Então, não é que ele não escrevia e ele ficava ali na dele. Eu era professora de língua portuguesa e o tempo inteiro o seu Antônio demandava. Primeira aula daquele semestre em que eu ia trabalhar com produção de texto, eu falei, gente, o que eu vou fazer com o seu Antônio? E aí é aquela coisa bem má de professora, né? Eu preciso avançar com a aula, eu preciso dar atenção para o resto da turma, e o seu Antônio atrapalha. Feio desse jeito. E eu estava com o meu computador na mochila, isso foi em 2008, e aí eu dei o meu computador para o seu Antônio. Falei, olha, seu Antônio, escreve o seu aqui, tá bom? Deixei o seu Antônio no canto e fui trabalhar com o resto da turma, autobiografia. No final, e o seu Antônio me esqueceu, eu esqueci do seu Antônio, tudo certo, dei atenção para todo mundo. Quando acabou, eu fui lá. Pô, seu Antônio, e aí, o que aconteceu? Ele me mostrou essas linhas. O seu Antônio nunca tinha escrito. Estava naquela escola há 7 anos. E ele escreveu a autobiografia. É claro que tem inadequações, tem muitas coisas, mas o seu Antônio escreveu, o seu Antônio nunca tinha escrito. Eu fiquei muito emocionada. Os alunos amontoaram ali na frente do computador, ficou aquele bafafá, o seu Antônio tinha escrito. Uma aluna começou a chorar, eu comecei a chorar, e ele falou, não, professora, mas aí é muito fácil. É só apertar a letra, está tudo pronto. Esse é o caso do seu Antônio. E é graças ao seu Antônio que eu falei, eu preciso olhar para essa história de tecnologia. O que é isso? Quais são as possibilidades? Aí o segundo caso, né? Eu fui fazer mestrado lá na Faculdade de Educação da USP, fui entender direito que usos eram possíveis das tecnologias na educação de jovens e adultos. Depois disso, eu fui trabalhar no colégio Porto Seguro. Estou lá no Porto, trabalhando na área de tecnologia educacional, e aí eles decidiram que precisava comprar tablet. Do jeito que o secretário falou aqui no comecinho,
uma pressão absurda externa dos pais, da imprensa, de sei lá quem, porque tinha que levar tablet para a escola. Isso foi em 2011. Falei, gente, o que eu vou fazer com esse tablet? Eram poucos tablets, não ia dar para dar um para cada aluno, nem um para cada professor. O que faz com isso, né? Falei, bom, sei lá, vamos tentar experimentar. O primeiro uso que eu pensei para o tablet, eu confesso para vocês, aí eu vou pular um slide antes. Opa, não, eu deixei a ordem certa. Era abrir. Eu acho a melhor coisa que eu posso fazer com um tablet, com uma molecada na escola, é ver o que tem dentro. Porque mexer o dedinho ali na tela, eles já sabem, certo? Baixar um aplicativo para fazer quebra-cabeça, não precisa ser na escola. Um joguinho de alfabetização precisa ser na escola? Não precisa. O que eu vou fazer? Falei, não, eu quero abrir um tablet. E aí o Zé Luiz, que era diretor, falou, você tá louca? Você tá maluca? Isso tem um monte de problema de patente, não pode abrir tablet. Não, mas aí a gente dá aula de robótica, tenta entender com os alunos o que acontece. Eu não consegui abrir um tablet, mas isso inspirou um projeto que eu fiz com os professores de geografia. Com o 7º ano, os alunos estudavam globalização. E aí a gente pediu para eles trazerem celulares, tablets, iPod, qualquer coisa quebrada que eles tivessem em casa, porque a gente ia abrir. E aí o professor de geografia, junto com o professor de robótica, eles trabalharam ali algumas aulas, abrindo os dispositivos com os alunos. E aí o que acontecia? Primeiro eles viam o que tinham dentro, né? Que é uma piração. Isso eles não fazem em casa sozinhos, né? De jeito nenhum. E aí a preocupação da escola era, e se eles começarem a abrir as coisas em casa, o que a gente vai falar para os pais? Não, mas aí é outro problema. Eles nunca fizeram isso, ainda bem. E eles perceberam que cada dispositivo vinha de um lugar diferente. Então, um celular que é da Nokia tem componente da Samsung, que é uma empresa de tal país, é feito na China, e aquilo criou um mapa. Eles iam colocando, mapeando os componentes dos celulares e tiveram um projeto lindo de globalização. Falei, nossa, acho que esse seria o melhor uso para fazer de um tablet. Mas eu precisava fazer outros. E aí, eles tinham um estudo do meio lá em Bertioga, e a gente levou os tablets como um hub de produção de conteúdo. Então, se antes era uma viagem para Bertioga, era um passeio para Bertioga, como é que a gente faz, de fato, um estudo do meio? Então, a gente pesquisou bastante com eles antes de ir. E, chegando lá, eles mediam ali georreferenciamento, condições climáticas, enfim, fotografaram, fizeram vídeos. E depois, quando eles voltaram para a escola, como eles tinham a localização exata de cada lugar, eles mapearam, no ponto exato do mapa, tudo que eles fotografaram, registraram, etc. Eu saí da escola, mas esse projeto já está no 3º ano consecutivo. E aí eles estão conseguindo mapear, já no 3º ano eles conseguem medir impacto ambiental lá na região de Bertioga. E aí, quando o professor fala que eles podem ser investigadores, sim, eles podem ser investigadores. Então, esse passeio pode ser, de fato, uma produção. Eles estão investigando o que acontece naquela região depois da construção de tantos prédios. A ideia, e aí os professores de lá têm apresentado esse trabalho em congresso, têm tido resultados muito significativos de pesquisa, investigação, de fato, no ambiente escolar, no ensino fundamental. E o terceiro caso, que era ali do governo estadual do Paraná, na gestão do Requião, que eles tinham assim, como a gente forma professor? Tudo bem, tem gente que gosta de encontro seminário, tem gente que gosta de fazer um curso que fica ali 20 horas sentado ouvindo alguém falar, mas para algumas pessoas isso não funciona de forma nenhuma, entendeu? A pessoa não acha que ela está aprendendo desse jeito. E aí eles pensaram num esquema de monitoria, acompanhamento dos trabalhos dos professores nas escolas, e eles tinham umas caravanas que iam de escola em escola no estado inteiro. Eles abriram a possibilidade dos professores formarem grupos de leitura. E aí aquele grupo escolhia o que ler, qualquer coisa, e a secretaria simplesmente comprava o material e mandava para as escolas. Era um grupo de estudo livre. E tinha gente que queria pesquisar e produzir conteúdo. Porque pesquisa não está só na universidade, como o professor disse anteriormente. Nós, professoras, professores, mesmo que a gente esteja mesmo que a gente esteja na escola de educação básica, a gente também faz pesquisa. E a gente produz muito conteúdo. Muitas vezes a gente não se reconhece como autor e autora, mas todo professor,
todo mundo que prepara a aula é autor. As recombinações, as reconfigurações que a gente faz são um processo de autoria. Então, esse é o terceiro caos. Eu vou falar mais, um pouco mais depois sobre esse último ponto. Nesses 3 casos, a gente pode observar que a solução partiu de um problema. Então, assim, o seu Antônio não escrevia, a escola tinha que usar o tablet, isso era um problema, porque ninguém sabia como usar aquele tablet. E, no terceiro caso, precisava formar professor e ninguém sabia exatamente como fazer. Então, a partir de um problema, as pessoas conseguiram... Elas tinham liberdade, ou a gestão lá do Paraná, para pensar, construir uma solução para aquele problema, ou várias soluções para aquele problema, numa perspectiva de muita autoria, sem ser algo que vinha pronto, uma caixa, para colocar naquela realidade. E, nesses casos, a gente pode observar um fenômeno da arquitetura distribuída de rede. Como assim? Então, tudo bem. Se a gente for olhar para a educação de uma forma mais ampla, a gente vai ver que esses 3 pontos aparecem bastante. Problema é o que não falta. Pelo menos a gente fica o dia inteiro ouvindo falar como a educação é um problema. Tudo é um problema. O professor é um problema, os alunos são problemas, as tecnologias são problemas. Então, já que a gente tem tanto problema, a gente também tem muitas possibilidades de desenhar e construir soluções para esses problemas. E soluções diversas para um mesmo problema. Agora, quem tem autonomia e poder para desenhar essas soluções? E aí entra a necessidade de liberdade. E aí eu peço licença para, nessa casa, na Secretaria Municipal de Educação, trazer o Paulo Freire, com o Diário Oficial, lá de 1989, quando ele assumiu a Secretaria Municipal de Educação. E aqui, assim, eu não sei se vocês já leram esse texto. Alguém aqui já leu esse Diário Oficial? 2 pessoas. Assim, 3. Eu recomendo muitíssimo. É um texto de poucas páginas, mas é uma maravilha. E um dos pontos que está nesse texto, né, quando ele propõe o que vai ser aquela gestão, ele diz: não vamos impor ideias, teorias ou métodos, mas vamos lutar pacientemente, impacientes, por uma educação como prática da liberdade. Nós acreditamos na liberdade, queremos bem a ela. E a continuidade é: as escolas, as famílias, as comunidades vão construir soluções de educação popular para os problemas das comunidades. Então, essa liberdade a gente precisa ter para construir soluções para os nossos problemas, para os problemas que estão na realidade escolar, certo? Liberdade. E eu aproveitei o gancho da palavra liberdade para dizer que a gente precisa olhar para as tecnologias livres. Não vou aqui falar de software livre longamente, acho que a rede já tem bastante acúmulo para falar de tecnologias livres, mas uma frase que eu quero dizer sobre isso é: vem uma empresa, vende uma solução proprietária maravilhosa, ou ela não vende, ela é muito generosa, então ela dá uma solução. Só que a rede investe tempo e recurso para formar todo mundo para usar aquela tecnologia maravilhosa. E a empresa decide que ela vai mudar de rumo, porque não era bem assim. E essa decisão da empresa não está subjugada pela nossa decisão coletiva. Ela não é uma decisão política, ela não é uma decisão de grupo. Ela é uma decisão corporativa que está fora do nosso alcance. Então, não faz sentido, na minha visão, trabalhar com tecnologias proprietárias na educação pública. Então, eu aproveitei o gancho da liberdade do Paulo Freire para falar aqui das tecnologias livres. E arquitetura de rede, arquitetura distribuída de rede. Quem aqui já viu esses 3 diagramas? E eu imagino que quem já viu não aguenta mais, né? Nem eu me aguento, porque toda vez, os meus alunos na Cáspera, coitados, eu não paro de mostrar isso para eles. Por quê? Quando o Paul Baran lá desenhou para o governo dos Estados Unidos arquiteturas de rede, ele falou: olha, então a gente tem aqui uma rede centralizada que tem um ponto central que detém a maior parte da informação, ou do poder, ou qualquer coisa. Esse ponto centraliza. E tem outros pontos que acessam esse ponto central. Então, a arquitetura de rede da sala, nesse momento, é essa. Então, eu estou aqui no centro, na frente, com o microfone na mão, e vocês são todos pontos acessando.
A nossa sala de aula, a nossa escola, tem essa arquitetura. Rede descentralizada, que é o mesmo esquema dessa aqui, mas com vários polos. Eu falei descentralizada? Isso. Vários polos, então ela é descentralizada. E uma rede distribuída, em que potencialmente, e a palavra potencial é muito importante, cada um dos pontos tem acesso e poder de distribuir a mesma informação, ou o que quer que seja, que os outros pontos. A internet foi desenhada nessa lógica. A gente tenta o tempo todo preservar essa lógica. Quando a gente fala de tecnologia e educação, uso democrático, uso crítico, acho que o melhor que a gente pode fazer é olhar para isso aqui. Então, mais do que pensar que ferramenta permite o uso crítico, é pensar o que essa lógica de rede, o que essa lógica da internet pode inspirar nas práticas da educação. Hoje é muito difícil encontrar outra arquitetura de rede que não essa. 10 minutos? Então vamos entrar finalmente na educação aberta, né? Tudo isso foi nariz de cera, como dizem no jornalismo, agora vamos ao que interessa. Educação aberta tem tudo a ver com aquele diagrama de rede distribuída. E aqui, nas minhas palavras, educação aberta trata de práticas educativas de diversas configurações possíveis, que extrapolam o modelo de um professor para muitos alunos com um currículo pré-formulado e pouco flexível. Eu trago outros autores para explicar isso melhor, porque eu não sou assim tão clara. Trago o Theo Amiel, que é pesquisador da Unicamp, que diz que educação aberta trata de fomentar, por meio de práticas, recursos e ambientes abertos, variadas configurações de ensino-aprendizagem, mesmo quando essas aparentam redundância, reconhecendo a pluralidade de contextos e as possibilidades educacionais para o aprendizado ao longo da vida. Difícil. Tentando resumir muito. Eu tenho professor, professora, eu tenho aluno, eu tenho recurso didático. E pensando no recurso didático como livro, vídeo, qualquer coisa cai na nossa mão. Eu tenho muitas possibilidades de uso desses recursos. Então, sábado eu ouvi outra vez a experiência da Amorim Lima, que é uma escola da Rede Municipal de Educação. E lá eles experimentam muitas outras configurações. E aí a pergunta que eu já ouvi muita gente fazer para a Ana, que é a diretora da escola, é: mas isso valeria para uma rede toda? Essa é uma experiência muito particular, de uma escola muito pequena. Ela fala sim, mas essa foi a construção que a gente fez nessa realidade. Então, olhando lá para aqueles pontos, né, tinha um problema, eles tinham liberdade para resolver, eles construíram uma lógica que funcionava para aquele lugar. Eles têm lá uma prática de educação aberta. Nas palavras da Andreina Morato, que é outra pesquisadora, que agora está lá na União Europeia, ela diz que essa educação aberta está relacionada à liberdade de o estudante decidir onde estudar, se é por módulo, autodidatismo. Ela é marcada por isenção de pagamento, acessibilidade a portadores de deficiência, e ela tem ali recursos educacionais abertos. E o que são esses recursos educacionais abertos? Eu vou até pular aqui a declaração da Cidade do Cabo, porque isso tem na rede, vocês acham muito fácil, que tem uma explicação outra, complementar, na verdade, do que é a educação aberta. Quando eu falo de recursos educacionais abertos, eu estou falando, basicamente, na definição da Unesco, de licença livre para garantir o direito de reutilizar materiais, revisar, remixar e redistribuir. Como assim? O livro didático que a gente recebe hoje, a gente tem a possibilidade de usar como a gente quiser. Então, não necessariamente eu vou usar o sumário como meu programa de curso, certo? Eu posso. Claro que eu posso, eu tenho essa liberdade, mas eu também posso usar um capítulo, uma atividade, pular outra, tudo bem. Mas eu tenho possibilidades de reutilizar em outros contextos algum trecho daquele material, por exemplo? Pela lei brasileira do direito autoral, eu não tenho essa possibilidade. E se eu penso em material impresso, é muito difícil, porque eu preciso ficar ali, né, xerocando, recortando, colando. A gente faz, mas não é tão fácil fazer. E muitas vezes eu tenho travas quando esse material é digital que não me permitem fazer essas reconfigurações, essas recombinações. Mas elas são muito importantes para essa autoria de que a gente estava falando anteriormente,
da prática educativa. Então, a gente precisa ter a liberdade de utilizar os recursos educacionais que façam sentido no nosso contexto escolar, que façam sentido para o nosso aluno, que façam sentido ali na nossa pesquisa, nas nossas investigações. Para isso, usar uma licença flexível de direito autoral, e aí eu trouxe Creative Commons, mas a gente teria outros exemplos, é muito importante. Porque o copyright, que é aquele C grandão, diz que todos os direitos estão reservados para o detentor do direito autoral e que não pode nada. Quando eu olho para essas licenças abertas, eu começo a poder algumas coisas. E aí tem uma linha que diz que, olha, CC BY, né, que é a atribuição, você pode qualquer coisa desde que cite autoria. Mas eu tenho ali licenças mais restritivas. Todas elas mais flexíveis, mais abertas que o copyright. No primeiro slide da minha apresentação, tinha ali um CC BY. Ou seja, vocês podem fazer o que vocês quiserem com essa apresentação sem me pedir licença. Já estou liberando. Se alguém quiser imprimir e vender ali na frente, não tem nenhum problema. Pode fazer o que vocês quiserem. Para mim, não interfere em nada. Porque o tempo que eu dediquei a preparar essa apresentação para vocês não vai mudar se vocês fizerem outros usos. Então, se vocês quiserem adaptar qualquer ponto dessa apresentação para usar nos contextos de vocês, fiquem livres à vontade. Basicamente, é como se eu olhasse para cada componente de um recurso educacional como sendo uma peça de Lego. Então, eu posso olhar para o meu livro didático, para uma foto ou um parágrafo, como uma peça de Lego que eu vou recombinar com o que eu encontro em outro livro, em outro filme, em outro lugar. E aí, alunos e professores tem o processo de autoria de recombinar essas peças, criando novos conteúdos que façam sentido para a aprendizagem daquele grupo. Então, se normalmente eu olho para um objeto de aprendizagem ou para um livro como algo que eu posso buscar e usar num uso bem linear, quando eu falo em recurso educacional aberto, eu falo em relacionar diferentes recursos e, ao relacionar, eu estou criando novos recursos. E aí o exemplo, e aí eu ponho o exemplo, na minha opinião, é o projeto Folhas, lá do Governo Estadual do Paraná, que infelizmente foi descontinuado, que deu origem a um outro projeto chamado Livro Didático Público. Vocês acham bastante coisa sobre Folhas na rede, porque eu tenho 5 minutos? Mas o projeto Folhas nasceu como uma proposta de formação de professor. Então, lembra daquele problema inicial? Tem professor que quer pesquisar, quer investigar? Eles falaram, bom, então vamos convidar os professores da rede para produzirem folhas, papers sobre os temas que eles lecionam. Fizeram um convite, muita gente da rede mandou material e tinha ali esse projeto que dava um bônus salarial para os professores, que tinha ali uma pontuação na carreira. Foi um projeto de muita relevância. Quando eles olharam o resultado do trabalho, o material era muito bom. Os professores tinham, de fato, se dedicado a pesquisar, a utilizar uma linguagem acessível para aquele grupo, e eles tinham muitos bons folhas. E eles disseram, então, por que a gente não faz um livro didático com esse material? A gente não tem para tudo. Não tem para tudo, mas e se a gente convidar, então, a rede para fazer? Cada professora recebeu um telegrama em casa falando, você quer ter 6 meses de licença remunerada, com tantos pontos na carreira, para sentar e escrever um capítulo de livro? Sei lá, uns 600 professores da rede responderam que sim. Acho que é mais ou menos esse o número. Os professores receberam orientação de especialistas das universidades do Paraná, para que aquilo tivesse bastante rigor conceitual. Tiveram apoio da Secretaria Estadual na parte editorial e eles fizeram um livro didático para todas as disciplinas do ensino médio nos 3 anos. O custo, pagando licença para professor, impressão, etc., saiu menos de R$2 o exemplar de cada livro. Então, foi um custo muito baixo, uma política fantástica, na minha opinião, que trouxe autonomia para os professores, então, a liberdade de que a gente falou anteriormente, e uma valorização dos professores e professoras como autores. Tinha um fluxo de trabalho muito interessante, o Folhas. Tinha uma leitura entre pares dos professores da mesma escola, ia para os núcleos regionais antes de chegar na secretaria. Tinha ali um processo de construção coletiva muito interessante. E aí, para
inspirar a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, eu trouxe, aí eu preciso agradecer a Mari, que era coordenadora desse projeto lá no Paraná, que ela trouxe um trecho do discurso do Fernando Haddad, quando ele era ministro da Educação, na inauguração lá do livro didático público. E ele dizia que se todo mundo fizesse isso, a gente teria um leque de opções muito maior do que a gente tem no país. Então, em vez de ter um livro didático que fala 2 linhas sobre alguns temas e várias páginas sobre outros, e esses critérios não são necessariamente pedagógicos, a gente teria muito mais opções. Inclusive, abrindo outras possibilidades para que outros parceiros possam se associar ao poder público no sentido de criar novos materiais didáticos e socializá-los. Aqui tem um trecho falando lá do livro didático público, né, que podia fazer reprodução total ou parcial. Nessa caminhada, aprendemos e ensinamos que o livro didático não é mercadoria. E o conhecimento produzido pela humanidade não pode ser apropriado particularmente mediante exibição de títulos privados, leis de papel mal escritas feitas para proteger os vendilhões de um mercado editorial absurdamente concentrado e elitista. Tirando os exageros ali do governo Requião, era muito interessante ter isso publicado num livro didático. E, por fim, a Secretaria Municipal de Educação já deu alguns passos na gestão anterior. Então, todo o conteúdo publicado no portal da SME está numa licença Creative Commons, mas agora a gente podia dar alguns passos para remixar os conteúdos, tornar os professores autores desses materiais. Tá aí meu e-mail, se vocês quiserem continuar a conversa. Assistimos à palestra da professora Bianca Santana e agora assistiremos à palestra do senhor Guilherme Canella, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, UNB, e mestre em Ciência Política pela USP, assessor de Comunicação e Informação da Unesco para o Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile, Panorama Mercosul e Chile, Cone-Sul. Obrigado, bom dia de novo. Eu estava super preocupado quando eu vim para cá no avião, porque eu fiquei pensando, pobre do Alexandre, da Mônica, do Fernando, do Fábio, da Camila, essas pessoas que sempre me escutam, que vão ter que escutar todo aquele negócio de novo, né? Porque... E aí depois eu vi no programa que a Bianca estava primeiro, que eu falei, bom, isso já é uma coisa muito sábia, porque eu estou virando um cínico e um pessimista, então ter a Bianca antes ajuda, porque agora vai ter um pouco de depressão, ainda bem que nós estamos assim no primeiro piso, se alguém saltar não vai ser tão grave. Mas essas coisas ajudam, porque eu fiquei pensando o que eu vou poder dizer de diferente, pelo menos, para não ficar aquela coisa tão deprimente para quem me escuta sempre, né? Mas o contexto sempre ajuda, né? Porque eu podia mudar completamente o que eu ia falar só para dialogar com a primeira mesa e com o que a Bianca falou. Fiquei pensando... Quando eu era criança, eu desconstruí um aspirador de pó. Essas crianças hoje em dia, e foi um rolo, porque sujou toda a sala, eu não sabia montar o troço de novo, perdi a mesada, foi complicado. Mas tem uma coisa muito interessante que o César falou sobre essa ideia do desenvolvimento da tecnologia na humanidade, ele deu o exemplo das grandes navegações. O que eu queria contar para o César, depois o Fernando leva para ele, é que isso é verdade, mas segue acontecendo. A Fundação Bill e Melinda Gates está fazendo um grande concurso internacional, oferecendo muito dinheiro para que as pessoas criem processos inovadores sobre uma tecnologia fundamental para a proteção e promoção dos direitos humanos e para a saúde pública, que é a privada. Nós não conseguimos, nos últimos séculos, melhorar a privada. E a privada tem um elemento fundamental nas políticas de saneamento básico, etc. E é o fato de que a gente não melhora a privada, a gente não faz uma privada iphônica, a coisa continua sendo difícil do ponto de vista de melhorar o saneamento público, etc. Então, o convite à reflexão aqui é que vocês pensem esse processo das tecnologias com todas essas complexidades e que não se trata do novo modelo de qualquer coisa que vão inventar para que vocês tenham que consumir. E não é que não se avança a privada porque não há conhecimento disponível, é porque não há interesse de fazê-lo, né? Os interesses estão em outras agendas que, enfim, têm um certo drive na forma como
o capitalismo organiza essa situação. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, isso é muito bom. As evoluções que nós temos até agora também por parte da forma como essas coisas são organizadas. O ponto crítico é que isso não é suficiente. Mas eu podia também dialogar com uma outra coisa que foi dita aqui, que é a ideia de que podemos ser todos investigadores, que vocês dois falaram. Eu diria que nós devemos ser todos investigadores. Ou seja, se vocês não estiverem sendo investigadores, vocês, professores e professoras, e não estiverem ensinando seus alunos a serem investigadores, vocês estão fracassando. E, infelizmente, eu acho que todos estamos, né? É triste ouvir essas coisas, mas é assim. O Perseu Abramo tem uma definição excelente de jornalismo, que é: jornalismo é tirar o verniz das coisas. E os professores e as professoras deviam ser capazes de fazer isso também e de ensinar os seus alunos a fazer isso também. Nós temos que ser capazes de ir mais além. E ir mais além não é fazer uma busca no Google. O Andrew Carnegie dizia que se ele tivesse que investir o dinheiro, e ele investiu, né, e muito dinheiro, ele investiria nos 3 atores que são considerados os gatekeepers da informação em várias sociedades, os porteiros da informação: jornalistas, professores e bibliotecários. Esse é um conceito fundamental e fenomenal dessa ideia que nós estamos desenvolvendo aqui. A questão é como a gente usa todo esse troço para ir mais além, para formar esses investigadores. E isso não é fácil. O que a tecnologia fez foi colocar em evidência o nosso fracasso nessa empreitada, porque com essa quantidade absurda de informações que estão disponíveis, ficou ainda mais evidente a necessidade de que todos sejamos investigadores, porque o grande nó górdio da encrenca que nós estamos vivendo é como separar o joio do trigo. Tem muita coisa disponível, tem muita informação acessível, não necessariamente a mais relevante, não necessariamente a que vai ser útil para nós. Mas isso dito, eu vou voltar à fala que eu fiz lá no avião. Alguém sabe o que é isso daqui? São um conjunto de habilidades. De onde vêm essas habilidades? Alguém que não sejam os pesquisadores de TIC, né, que deviam saber. Ela falou aqui, são as habilidades do século XXI. Eu sempre, quando leio esse texto e essa coisa de habilidades do século XXI e os vídeos bonitos que tem na internet, que as empresas de tecnologia pagam para e que valem a pena ser vistos, se a gente inventasse uma máquina do tempo e trouxesse Platão, Aristóteles, Sócrates e colocasse eles aqui na frente e dissesse: olha, nós inventamos esse troço aqui que chama as habilidades do século XXI. E eles iam só dizer: nossa, esse troço de projetar com uma luz ali, com aquele troço que baixa assim do teto, essa é a grande novidade. Isso daqui não tem nenhuma novidade, né? O que não quer dizer que não seja importante e que não devamos desenvolver essas habilidades. E que a tecnologia não ajude muito a fazer isso, não tenha permitido. Mas essa ideia mais ou menos esquisita de que a gente descobriu a pólvora inventando isso daqui, isso é perigoso, sabiam? Porque quando a gente descobre a pólvora de novo, tem um certo deslumbramento. Então a gente diz, como tudo isso aqui é muito novo, a gente vai fazer uns projetos, piloto. E aí a gente inventa lá, sei lá, a escolinha, não sei da onde, que fez o feijão crescer e premia como professor inovador. Agora, se a gente reconhecer que esse troço tem 4.000 anos, a gente tem que parar de brincar e dizer, bom, como é que a gente vai construir política pública para essa história? Então, e política pública, eu fico imaginando um marciano olhando uma escola, alunos colando. Aí esse cara que tá lá, mais avançado do que a gente, século, tecnologia do século não sei quanto, e blá, 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 e diz, olha, eles estão colaborando entre eles. E a gente que defende, o secretário disse, queremos alunos colaborativos, que cooperem, mas se olhar a prova do outro vai ser expulso, o diabo.
Então, ou a gente vai fazer esse negócio aqui sério para valer e vamos enfrentar isso desde um ponto de vista da perspectiva pública, de política pública, de médio e longo prazo, e parar com essa brincadeira dos projetinhos, não sei o quê. Leia um texto do Darcy Ribeiro, quem não leu, que chama Sobre o Óbvio. É uma das coisas mais maravilhosas que já foram produzidas nas ciências sociais brasileiras. Que é isso, quer dizer, Darcy dizia em 1979, na reunião anual da SBPC, olha, nos anos 2000 a gente ainda vai ter analfabetos. Os pesquisadores ficaram horrorizados. Bom, tá aí, né? A tecnologia ajuda com isso? Ajuda muito. Desenvolver todas essas coisas. Aliás, a tecnologia não tem sentido sem isso. Mas isso não é a novidade. Se vocês olham, eu não preciso nem voltar em Aristóteles e Platão e Sócrates e não sei o quê. Se vocês olham a proposta do Delors, que todos vocês conhecem, em outras palavras, é exatamente o que estava no slide anterior, proposto em quando? 94, não foi o relatório. Agora vamos passar ao primeiro vídeo. Parece que tem uma publicidade antes que vem pelo YouTube, mas não fui eu que coloquei. How are you going to shape the classroom of tomorrow?
Já vamos discutir isso mais, mas só uma breve palavra. Isso tem duas intenções. Uma é, claro, demonstrar que quando a gente está falando de tecnologia na educação, não é só essa nova tecnologia que algumas vezes me parece um pouco estranho que as discussões das pessoas é como se o mundo tivesse começado ontem, né? Assim, então, olha, agora a gente tem esse negócio que toca e não sei o que, e funciona e blá blá. Mas tem uma outra coisa mais interessante nisso, é que mesmo nesse vídeo, que foi produzido por uma empresa de tecnologia, etc., a disposição arquitetônica da escola segue sendo sempre a mesma, né? O que demonstra que a gente ainda está muito longe de chegar onde precisa chegar, porque o que nós estamos, essa ideia de pensamento crítico, de colaboração, de cooperação, de comunicação, demanda uma transformação muito mais profunda do que essa, que evidentemente não vai acontecer da noite para o dia, mas ela demanda que isso esteja na ordem do dia, ainda não está, né? Dessa relação que ainda é, muitas das vezes, a rede, a primeira que a Bianca mostrou. Vamos para o outro. Já me disseram que eu tenho 10 minutos e aí eu vou entrar na minha lista do supermercado, que é super rápido. Os 30 minutos aqui passam mais depressa do que eu não... Tem um troço ali que é... Let's begin. Não, não é esse, é o outro vídeo, do outro slide. Não, o outro slide tinha um vídeo também, o próximo. Olha que a gente ensaiou, veio aqui, eu estava aqui 5h30 da manhã, mas não foi... Bom, enfim, enquanto continua, eu vou adiantar a surpresa do próximo vídeo. Vocês vão ver um trecho do primeiro filme do Matrix, que é o único que presta, ainda que o terceiro tenha alguma coisa relevante. E aí a pergunta de fundo é o que isso tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, né? Tem que colocar em tela cheia, porque... I told you I can only show you the door. You have to walk through it. Hello, Neo. You're right on time. Make yourself at home, Morpheus. Neo, come with me. These are the other potentials. You can wait here. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon? Then you'll see that it is not the spoon that bends. It is only yourself. The Oracle will see you now. Qual é o mecanismo de poder que está discutido no filme? Quem? O que fez dele o escolhido no final? O que ele dominava? A tecnologia? Ele dominava o código, a linguagem.
E esse é o grande desafio que nós temos nessa história de tecnologias da informação e comunicação. Por que nós estamos longe disso tudo? Ninguém está ensinando linguagem para as crianças. Ninguém, claro, estou fazendo um exagero. Tem alguns poucos por aí que estão dando conta disso. Digo, linguagem desse mundo novo. E se nós não entrarmos nesse código, nos códigos livres, mas também nos outros, nós não vamos dar conta desse novo processo. É isso que está em jogo. O fato de que não existe a colher, de que a questão está em nós, é isso. Ou seja, não importa, amanhã vai ter outra história, vai ter outra colher. Mas como nós vamos fazer esse processo caminhar, e aí, de novo, desse nós não significa a história bonita de que cada um de nós aqui presente pode ter. Nós, do ponto de vista de uma construção de política pública que tenha um sentido. E aí a grande pergunta que está posta é que educação a gente quer ter. Sem resposta a essa pergunta, que não precisa ser evidentemente definitiva, a gente não consegue desenvolver políticas adequadas de nada para a educação, nem mesmo de tecnologias para a educação. Mas muito rapidamente, nos 3 minutos e 33 segundos que me restam, eu vou passar a minha lista de supermercado de sempre, porque eu preciso fazer isso para o dever funcional. Adiante, por favor. Mais umas. Mais uma, essa eu já falei. Se você pergunta para qualquer tomador de decisão em qualquer país do mundo, e na América Latina principalmente, TICs e educação. Não, fique tranquilo, senhor da Unesco, nós estamos fazendo tudo direitinho. Infraestrutura, formação de professores e produção de conteúdo. Já ensinaram, eles dizem, beleza. O ponto é que o diabo mora nos detalhes. Né? Então, que infraestrutura... Que formação de professores e que conteúdo é que é a encrenca dessa história. E aqui há muitos caminhos possíveis. Vocês acabaram de ouvir uma coisa que não é trivial, felizmente está sendo cada vez mais na área de conteúdo, que são os recursos educativos abertos, mas nem de longe é a posição dominante sobre a estruturação, por exemplo, dessa parte da política. Enfim, na formação de professores, um monte de outras encrencas. Depois no debate a gente discute, mas eu só vou passar a lista porque já está acabando o tempo. Adiante. Mas tem outras coisas que são importantes aqui, para além dessas 3 que todo mundo responde rapidinho. E aí uma delas nós já falamos, que é essa ideia de investigadores. Quer dizer, a encrenca não é só entrar nesse processo, não é só ter acesso. É como fazer essa garimpagem de informação que é de fato nos converter em investigadores. E esse processo não é fácil, é isso, o Alexandre falava ele chamou de literacia informática, de alfabetização informacional e midiática, é isso que nós temos que estar ensinando cada vez mais e, de novo, não são processos triviais. Eu entro na internet para fazer uma pesquisa sobre o Holocausto, e caio num site neonazista que diz que o Holocausto não existiu, e daí? O aluno é capaz de entender o que isso significa, o que é uma fonte crível, o que não é uma fonte crível? Nada disso é trivial. Adiante, por favor. Então, nós temos que ter uma educação usando as TICs e tudo isso, e a Bertioga, e fazer a medida, e o tablet, e o Diaba 4, que é fundamental e ajuda muito, mas nós temos que ter uma educação sobre as TICs. E aí tem que tomar muito cuidado, porque a ideia das pessoas de ter uma educação sobre as TICs é a ideia de que a gente tem que ensinar a mexer no negócio, que é absolutamente desnecessário. Isso é parte do processo, como é aprender a comer arroz e feijão com garfo, mas não é disso que se trata. Se trata de uma coisa muito mais complexa, se trata de entender o código, se trata de entrar na linguagem, na matrix. E essa parte é difícil para todo mundo. É difícil para o aluno, que sabe, como disse o professor lá, mexer com o dedinho, mas também é difícil para o professor, também é difícil para o sistema, é difícil para todo mundo. Adiante, por favor. E o mundo cada vez mais móvel, com esses dispositivos, coloca uma série de novos desafios, inclusive do ponto de vista, de novo, da própria organização arquitetônica da sala de aula. A nossa primeira reação quando a gente lida com o desconhecido é proibir, né? Então, enfim, essas crianças usando esse celular, vamos logo fazer uma lei, proibir que pode usar celular, que é a forma mais idiota de lidar com a situação, né? Que é proibir ao invés de tentar entender como aproveitar aquele processo de uma maneira que seja relevante para aquilo que nos interessa a todos, que é que as pessoas tenham uma educação de qualidade. Adiante, por favor.
A direção da escola, em geral, vocês viram que estava fora daquelas 3 coisas, né? Você conversa com o ministro da Educação no mundo inteiro e eles falam formação de professores, e infraestrutura, e conteúdo, e ninguém fala de direção da escola. E aí, claro, não funciona, porque se a direção da escola não compra a ideia, o laboratório fica fechado, com cadeado, e não sei o que, não tal, e o professor não pode ser liberado não sei para que coisa, enfim. Adiante, por favor. O outro desafio muito complicado e que a gente está engatinhando, e com o perdão aí do trocadilho, é que nós não temos conseguido incluir de maneira eficaz essa história da tecnologia na educação pré-escolar. E é fundamental que a gente consiga fazer isso e precisamos oferecer mais pensamento crítico sobre essa área que está meio aí solta. Adiante, por favor. Bom, falaram aqui hoje já de como também as tecnologias têm que servir para melhorar a governança da própria educação. Então, enfim, do governo eletrônico da educação, e eu não vou insistir, mas isso tem que estar na agenda. Adiante, por favor. E tem que ser uma construção conjunta, claro. E isso é desnecessário, deveria ser desnecessário dizer em qualquer política pública, mas é assim, a gente faz política pública sem ouvir alunos, sem ouvir pais, sem fazer, enfim. E isso não funciona mais porque as pessoas estão nas ruas dizendo que querem participar, estão nas redes sociais, e elas têm o que dizer, muitas vezes são coisas idiotas, mas aí, enfim, a gente separa, isso, ouvir as pessoas, nós temos essa coisa, essa mente um pouco que é maniqueísta, ou 8 ou 80, que ouvir as pessoas, ouvir os alunos significa aceitar tudo que eles têm que dizer, não é isso, construção conjunta não é aceitar tudo que o outro está dizendo, é construção conjunta, que é mais difícil, demora mais, etc. Agora, se os meninos disserem que não querem ser vacinados, não vão ser vacinados igual, não tem liberdade nesses casos, entendeu? Mas as outras coisas dá para construir. Adiante, por favor. E, finalmente, o secretário falou, a gente tem que medir e avaliar. E aí, realmente, tem que ser um compromisso de todos e todas, né? Essa história de que qualquer coisa de avaliação, não, a gente não pode ser avaliado, porque não sei o quê. Essas coisas são sempre bom para o vizinho, né? A gente quer, nós do sistema de educação queremos que a saúde seja avaliada, mas a gente mesmo ser avaliado é um problema, e não sei o que, a gente faz greve, faz todas essas coisas. O cara da educação quer que a saúde seja avaliada, e o taxista quer que o caminhoneiro, enfim, então a gente gosta dessas coisas para os outros. Mas tem que medir e avaliar, porque a gente precisa saber se as coisas estão funcionando, se estão dando certo, se o que a gente estabeleceu no ponto A está chegando no ponto B. Acho que era a última. Não existe a colher, obrigado. Ouvimos então a palestra do senhor Guilherme Canella. Ouviremos agora a apresentação da senhora Mônica Franco, diretora de formulação de conteúdos educacionais da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, MEC. Não foi só a privada que não foi atualizada, os óculos também não, né? Desde que foram inventados, pior que a gente fica assim, a gente não enxerga nada. Bom, gente, eu acho que a minha apresentação vai colocar um pouco, quer dizer, a Bianca traz uma série de provocações. Eu falei, quem falou que tinha que convidar a Bianca, porque agora ela vai cobrar da gente, vai dar lição de casa para a gente fazer. E aí ela vem com uma série de provocações, né? Foi essa a ideia, né? O Alexandre, o Guilherme, quer dizer, a gente tem um conjunto de informações trazidas por pesquisadores e por instituições que tratam de dados, né? Tratam da informação, né? O que o Alexandre fala, comenta, ou que o Guilherme fala e traz aqui como reflexão, não é em cima do vazio, é em cima do que é visto, do que é entendido, de pesquisas que são feitas no Brasil e no mundo e que nos revelam aí um direcionamento ou um alinhamento ou trazem algumas informações sobre as quais as políticas públicas devem
estar fundamentadas, né? Política pública se faz assim. Se a gente parte do princípio de uma política pública de democratização do acesso, de busca pela justiça, pela igualdade, por um país mais justo, que ofereça aí as oportunidades de forma igualitária não, equitativa, né? A gente precisa buscar as informações a respeito de que país é esse, né? E eu, particularmente, como pesquisadora, porque você sabe que eu fiz, quando você colocou aqui o relatório do Delors, a minha pesquisa de mestrado foi em cima do relatório do Delors, e eu tentei olhar os pilares que o relatório apresentava, e eu senti a falta de um. Eu acho que aqueles 4 pilares ali, eles não dão conta daquilo que a gente está falando, né? Aí eu peguei, enfim, 2 teóricos, um deles Paulo Freire, que foi ótimo, essa pesquisa, o que ela me trouxe de conhecimento sobre a produção de Paulo Freire, para colocar meu pensamento aí num alinhamento, foi muito bom. E Maturana, que na época a minha orientadora era uma pesquisadora de toda a obra de Maturana. E aí, eu não gosto muito do nome, acabei não gostando muito do nome da pesquisa, mas que, enfim, numa pesquisa de mestrado, às vezes a gente não tem tantas ideias, mas que resume um pouco, eu acho, o que falta a gente colocar como fundamento, que eu coloquei um 5º pilar aí, que é o aprender a amar. Não aquele amor romântico, né? Esses que a gente vê no Facebook, enfim, dessas declarações. Mas, assim, eu ficava muito preocupada. Como é que uma pessoa é capaz de se preocupar e agir em prol de outra pessoa que ela nem conhece, né? Como é o caso de gestores públicos, principalmente, né? De eu imaginar. Só tem uma coisa, e Paulo Freire trazia isso muito forte, e ele dizia que ele, acima de tudo, era uma pessoa que amava as pessoas, né? E que por isso a luta dele em fazer, enfim, em defender e etc. Então, é interessante como esses fundamentos, eles acabam. Você falou de 94, é isso mesmo, a gente está em 2014 e ainda a gente usa esses fundamentos para poder direcionar um pouco a nossa ação, né? E tem uma outra coisa que eu tenho levado muito, que também, até porque fui uma pesquisadora que li, se não li toda a obra de Paulo Freire, seguramente eu li 90% da obra de Paulo Freire, e sei o quanto ele é repetitivo nas obras, o quanto ele tem um refrão que ele, em toda a obra, ele está colocando e demonstrando. Eu tenho ficado muito incomodada com o uso que se faz de algumas coisas que ele trouxe para a gente, como inovação naquela época, né? E que a gente, para justificar as nossas atitudes, de que, não as nossas de educadores, mas assim, de que a gente não precisa quase de escola, né? Paulo Freire dizia que a gente aprende uns com os outros e que a gente aprende mediatizado pelo mundo. Isso todo mundo sabe, né? E ele trouxe para nós, mais enfaticamente, educadores, de que o mundo forma, né? E aí ele traz isso. Não é só a escola que forma, mas o mundo forma. E aí a gente acabou se acomodando nesse ponto, né? Então, assim, os grandes defensores das tecnologias e dessa grande rede web que está cheia de conteúdos, etc., etc., de falar assim, bom, para que escola, né? Para que escola? Porque, assim, seguramente nos próximos anos tudo estará na internet, tudo estará sendo possível de ser acessado por qualquer cidadão, desde que tenha ali o seu recurso, né? Só que Paulo Freire, quando traz isso para nós, o mundo forma,
é um alerta que ele faz para nós. Né? Ele fala, olha, e o mundo forma. Por isso o papel da escola é fundamental, porque senão, se a gente não tiver um espírito de preparar o aluno para entender esse mundo e principalmente ver a favor de quem esse mundo está se organizando, né? E lutar pelos interesses daqueles que não são capazes de lutar pelos seus próprios interesses, o mundo vai formar para aquilo que é a ideologia dominante, os interesses de mercado, interesses outros, que não necessariamente estão atendendo aquele que mal sabe, né? Ele também é um manipulado, ele também acha que ele é aquilo mesmo que dizem que ele é, né? E aí a tal da prática da liberdade fica totalmente comprometida. Então, assim, essa é uma preocupação que eu tenho atuando dentro do Ministério da Educação com relação à questão principalmente de conteúdos. Vamos passar um pouquinho? Bom, voltando ao meu início da fala com relação ao cenário, enfim, aos dados que a gente precisa ter para poder produzir, elaborar, formatar, executar políticas públicas, eu não sei se está dando para todo mundo ver, mas assim, nós temos aqui um rol de informações que mostram o cenário do nosso país. Então, nós temos um país que até a década de 50, a gente colocou cerca de 50% da população, mas era assim, mais que 50% da população era analfabeta. Eu costumo fazer uma pergunta, e vamos ver se eu confirmo, assim, em vários lugares que eu fiz, confirmei a minha hipótese. Desta sala, quem tem ensino superior? Isso é muito bom, estamos numa sala de gente bem preparada. Quem tem pais que têm ensino superior? Vocês estão olhando? Aqui nós temos cerca de 30% de pais com ensino superior. Essa é a realidade do nosso país. Talvez sejamos nós. Eu não tenho pais com ensino superior. A minha mãe cursou até o 3º ano do ensino fundamental. Meu pai, se não me engano, até o 6º ano, porque tinha um curso técnico. Aí ele fez um pouco de Senai para poder já trabalhar e, enfim, trabalhar, né? Nós talvez sejamos a primeira geração de pais com ensino superior. Isso faz a diferença no desenvolvimento de um país, né? Não tem por onde, porque os meus filhos, por conta da minha formação, são muito melhores do que eu sou hoje. E eu tenho filhos entre 22 e 28 anos. Eles têm uma condição, uma capacidade. Foram as escolas que formaram, tiveram sim a sua contribuição, né? Mas muito da formação deles é no cotidiano da relação deles comigo, né? Das minhas preocupações. Bom, um outro dado fundamental para a gente tomar... 5 minutos? Pelo amor de Deus, não, eu marquei, peraí. Não vem com essa, tirar meu tempo. O Guilherme aqui quase stand-up ele fez. Ele falou que ia contar depressão e aí fez a gente rir o tempo todo, stand-up em pessoa. Está preparado aqui? Nós temos uma outra informação importante, gente. As legislações sobre a obrigatoriedade do ensino básico datam da década de 70. Hoje eu sou o que eu sou por causa dessa lei, dessas legislações aqui, que tornaram obrigatório o ensino básico, que era até o fundamental, do 1º ao 8º, né, a 8ª série. Aí eu me livrei, graças a Deus, daquele bendito exame de admissão
que tinha, algumas pessoas estão fazendo assim, ó, são tudo, nós temos todas a mesma idade. Eu me livrei disso e pude estudar, né? E pude chegar ao ensino médio. Enfim, é 70, gente. É no fim do século passado. É bem no fim que a gente tem no Brasil uma lei que obriga isso, né? Só que o fato da lei existir não significa que assim a lei é publicada numa... É 71, se não me engano, é a LDB de 71. A lei é publicada num dia, aí no dia seguinte tem escola para todo mundo, já tem professor formado e etc. A primeira escola de formação de professores que previa um atendimento à população, quer dizer, essa coisa de precisamos formar professores para atender as nossas crianças, a nossa população, é de 54, se não me engano. Porque a gente tinha que enfrentar aquela questão do analfabetismo, né? E aí, aqui em São Paulo, Caetano de Campos se forma e se torna a escola de formação normal, etc., etc. Os sistemas de avaliação nacionais datam da década de 90. Hoje, esse discurso que a gente faz, da educação, com falta de qualidade, porque onde já se viu, porque na Finlândia, não sei o quê. E aí, enfim, nos outros países... Né? A gente esquece de comparar todos os dados, a gente só compara o índice da avaliação, a gente esquece de comparar o quanto aquele país investiu a partir de quanto. Né? E assim, qual era o projeto que ele fez? Porque a Finlândia, assim, tudo bem, eles fizeram, teve uma política, eles desenharam o projeto do país, eles pensaram num projeto de 20 anos, e esse projeto de país, eles viram quais professores eles precisavam para formar os seus jovens, as suas crianças, para daí 20 anos ter aquele formato de país, mas eles comem peixe todos os dias. E não é qualquer peixe, é salmão. Eles comem salmão no café da manhã. As nossas crianças, com sorte, comem pão com manteiga. As nossas escolas precisam dar alimentação para as nossas crianças porque elas ainda não têm alimentação adequada dentro de casa. Então, a gente compara um pouco realidade diferente. Eu estou falando isso porque, assim, é um problema sério que a gente tem, mas para mostrar o quanto nós avançamos num curto espaço de tempo. E se nesse curto espaço de tempo a gente foi capaz de dar o salto que a gente deu e nos tornarmos a 6ª economia do mundo, ou etc., eu acho que a gente é capaz de dar um outro salto num curto espaço de tempo. Olha, o alcance das metas de universalização do ensino, elas datam do início dos anos 2000. Então, a gente tem o quê? 12 anos? Que a gente está comemorando, que assim 95% das crianças estão na escola, né? E aí, gente, olhem só, na década de 50, eu não lembro da década de 50, eu vou falar da década de 70, éramos 90 milhões em ação, todo mundo lembra, certo? Então, em 40 anos de 90 milhões em ação, nós estamos em 210 milhões. Quer dizer, a meta estabelecida para todo mundo entrar na escola, se em 70 era 50% da população ou 60% da população, porque éramos um país de jovens, assim, esse daí era a progressão geométrica. E para essa escola para todos, a gente precisava de escola, carteira, sala, lousa. Precisávamos de giz, muitos giz. Precisávamos de material, precisávamos de... Aí foi vindo, né? A lista foi crescendo. Transporte, para levar as crianças para a escola. Aí elas começaram a chegar com fome, começaram a chegar descalço. Aí você dá uniforme. E isso é uma lista que vai crescendo. Política pública é assim que a gente faz. A gente pega um dado de hoje, coloca aí uma projeção do Censo, IBGE e etc., para projetar o que a gente vai precisar para, pelo menos, acomodar essas crianças dentro da escola, o mínimo. Né?
Junto com tudo isso, as escolas crescendo, se a gente pudesse fazer um filme disso, imagine as escolas crescendo, todo mundo, cadeira sendo colocada, e professor sendo formado. Não é óbvio formar professor. Não é óbvio. A minha formação, ainda nesse período todo que a gente está contando aí, a gente tinha o agravante de estarmos em plena ditadura. Então, é óbvio que a nossa formação, a minha formação inicial foi comprometida. Porque eu sou filha de escola pública e dentro das escolas... Minha mãe morria de medo de que eu falasse alguma coisa, que ele fizesse alguma crítica, por conta de que a gente estava em plena ditadura. O currículo das escolas estavam comprometidos. Não só o das escolas, como também da formação de professores. Pode passar. Bom, o censo 2010, eu tentei buscar ontem informações atualizadas, mas, enfim, esse é o dado que a gente costuma trabalhar. A gente tem um índice, né? Enfim, a gente está tentando diminuir esse índice, mas 2,5 milhões é o total de crianças de 0 a 5 anos em extrema pobreza. Então, essa coisa de creche, de colocar as crianças, dar atendimento, pode até para uns parecer eleitoreiro, né? Mas é uma necessidade. Que bom se todas as questões eleitoreiras elas passassem por esse viés de olhar para esse universo, né? A taxa média de crianças não alfabetizadas era de 15%. Aí o que se faz? Gente, não dá para ter criança não alfabetizada. Pacto pela alfabetização na idade certa, apoio aos municípios e estados para a gente vencer. Outro dia eu vi o Matrix, aí um colega meu lá do Ministério, que eu não posso dizer o nome, enfim, criticando o esforço que eu faço por conta das questões tecnológicas, ele falou, não, logo, logo vai ter chip. Né? Você coloca, não vê Matrix, você coloca um chip, a criança nasce, já sai da maternidade com o chip. Eu falei, nossa, que máximo, vai resolver o problema da alfabetização? Porque se resolver, eu topo. Eu topo, porque aí a ideia era de que a gente vai vir da maternidade, já vai vir armazenado todo o conhecimento produzido pela humanidade, etc., vai vir. Eu topo. Vamos começar por aí, né? E aí a gente trabalha com o resto. Aquilo que o Guilherme falou, quer dizer, cerca de 10% da população jovem adulta não alfabetizada. Gente, vocês conseguem imaginar a vida de uma pessoa não alfabetizada? Né? O esforço que ela faz para se... E, assim, meu doutorado foi em cima dessa temática. A gente pensa que está só nas periferias dos estados do Norte e Nordeste, onde a pessoa não tem acesso nenhum à educação. É mentira, está no metrô que todo mundo toma aqui. Né? Cansei de ter gente, assim, colaboradora que ia trabalhar na minha casa e que não sabia ler um rótulo de um produto de limpeza, né? De se esforçar. Gente, taxa de escolarização bruta no ensino médio, 50%, a gente está falando dos nossos jovens. Né? Aí, assim, a gente faz um paralelo, aí fala assim, ensino médio é uma vergonha, a gente não vai nunca chegar aos padrões dos países mais avançados. Nesses 10 anos, enfim, há cerca de 8 anos, mais ou menos, 6 anos, foi colocado nas salas de ensino médio cerca de 6 milhões de alunos a mais. Tinha 2 milhões de alunos, aí 6 milhões de alunos a mais. Tem cidade que tem esse tamanho. Tem cidade que tem esse tamanho. Né? Aí, mais uma vez, precisa de escola, precisa de carteira, precisa de sala, precisa de professor, precisa de transporte, precisa de material, e aí por aí vai. Né? E isso era o mais impactante, né? Porque, olha só, a gente tinha, em 2010, 73% de professores com nível superior, sendo que já tinha aquela lei, lembra que até 2007 não podia ter professor na sala de aula sem ensino superior? E a gente está falando de um censo de 2010.
Ensino médio, 26%. Com formação de ensino médio, 26%. E ensino fundamental, 0,5%. E a gente ainda tem professor nessa condição. Porque tem município que não existe professor. Aí ele tem que fazer uma opção. Ou ele pega aquele que sabe um pouco mais para atender os alunos, ou não tem. Não tem, tá? Bom, aí a gente parte daquele princípio norteador que eu falei no início da minha fala de manhã, naquele texto, quer dizer, não dá para a gente pensar no desenvolvimento de um país, né, voltado para o desenvolvimento humano, sem apropriação de conhecimentos e saberes, técnicas e tecnologias. Então, quando a gente pensa em democratização, acesso à educação, esses 3 elementos têm que estar. Isso daqui é Álvaro Vieira Pinto. Não sou eu, não. Tá? Ele que diz isso para a gente. Pode ir para frente. Essa apropriação, ele diz também, que se dá por meio da educação. E aí ele conta uma história bem bonita, isso desde lá da Idade da Pedra. E aí ele vai contando como é que a gente vai fazendo, em que momento a gente acha, chega lá que alguns tomam conta disso e dizem, isso daqui fui eu que produzi, é meu conhecimento, sinto muito, você vai ter que pagar, desconsiderando que para ele ter aquele conhecimento, muitos passaram por ele. Né? Muitos se apropriaram daquele conhecimento, compartilharam, e aí ele diz que aquele conhecimento é dele, como se não tivesse história. Pode passar. Bom, pensando nesse universo todo, eu falei para o Fernando, eu vou tirar esses slides, senão a Bianca vai me bater. Né? Mas aí o Ministério da Educação, tá bom, dentro deste cenário, vamos aí democratizar o acesso ao conhecimento, às técnicas e às tecnologias. Então, nos próximos slides, eu vou falar... aí é bem rápido, tá? Prometo. Das ações do Ministério que elas podem não estar 100% alinhadas a todo o nosso desejo, mas elas marcam um posicionamento e a gente vai enfrentando as questões, enfim, à frente. A Política Nacional do Livro Didático, que vocês conhecem tão bem... a Prefeitura de São Paulo é parceira do MEC e, enfim, recebe esses materiais. Nós atendemos em 2012, em 2013... 2013 foi ensino médio. 2012 foi ensino médio. Cerca de 7 milhões de alunos, está vendo ali que eu estou falando? Né? Número de escolas beneficiadas, a totalidade das escolas de ensino médio no país, nós temos 18 mil escolas. Distribuímos mais de 79 milhões de livros e para todos os estados. Tá? Então, há um esforço, né? Foi necessário, em determinado momento, todo aquele processo que eu contei para vocês, de que se instaurasse uma política dessa. Hoje, talvez a gente tenha críticas a outros modelos, a gente vai fazer outros modelos que possam ser, enfim, acoplados um ao outro ou compartilhados, mas essa política foi super importante, continua sendo, para dar conta de atender o universo de estudantes do país, que são aproximadamente 70 milhões de estudantes. Né? Aqui a gente tem só 7, mas falando de ensino fundamental, educação infantil que entra agora, e desde o ano passado, e ensino médio, gente, 70 milhões numa população de 210 milhões que a gente tem, posso ter errado o número, mas de 200 milhões, eu faço uma conta assim, se cada estudante desse impacta 2 pessoas, que é o pai e a mãe, ou enfim, aqueles que moram com ele, faz a conta. Nós temos 70 milhões de estudantes, cada um impacta 2 pessoas. É o Brasil. A gente faz qualquer coisa que a gente queira fazer se a gente tiver todo esse envolvimento e esses estudantes atendidos. A gente transforma o nosso país.
porque eles não são sujeitos perdidos no meio da escola. Eles se relacionam com pai, com mãe, com tio, com tia, eles se relacionam com as pessoas. A gente muda ou não muda o nosso país? Outro assunto. Agora, as questões com relação a tecnologias, de fato. Então, enfim, o que o MEC tem feito em termos principalmente de infraestrutura? Laboratórios, banda larga nas escolas. Nós estamos numa ação muito forte com o Ministério das Comunicações para atender essa demanda de melhoria da infraestrutura e etc. Se a infraestrutura está, às vezes, ruim numa cidade como São Paulo, vocês podem fazer ideia do que é esse Brasil. O Amazonas tem um satélite dedicado a ele para poder fazer o atendimento, porque ele não tem professor e ele precisa dar aula. Na rede pública dele, os professores dão aula por videoconferência. Foi o único jeito que a Secretaria de Educação do Estado conseguiu para ter professor qualificado para dar aula para os seus alunos. É um excelente uso de tecnologia. Por mais que ainda possa parecer um modelo instrucional, professor-aluno, dar aula, pouca interatividade, a gente gostaria de mais coisas. Naquela realidade, é o que está transformando o Estado, né? Nós distribuímos já mais de 300 mil laptops educacionais, né? Há perspectiva de que, com parceria Estado-município, a gente consiga atender mais. Projetores Proinfo, que é um projetor que foi desenvolvido pelas nossas universidades federais com custo baixíssimo, não precisa pendurar. Aquela propaganda que o Guilherme fez da lousa Smart, não precisa da lousa Smart, porque a gente não... na parede mesmo, tem todas as funcionalidades daquela lousa. Interação para salas de aula, enfim, e a perspectiva de tablets educacionais que já começamos com os professores. Pode passar. Aí, com relação aos conteúdos, basicamente a gente organiza os conteúdos via os portais que a gente tem, estamos melhorando isso. O portal do professor está com 16 mil objetos, 15 mil sugestões de aula, e a gente está melhorando o acesso a esse material, porque a gente descobriu, assim, enfim, é lógico, a tecnologia avança e a gente tem essa dificuldade com relação a localizar os recursos, etc. Pode passar. A TV Escola, que é um canal de formação, a gente conseguiu levar para o Brasil todo. Enfim, todo o Brasil agora tem acesso à TV Escola. São Paulo, se não me engano, é que eu vou lembrar do canal de pago da NET, que é o canal 8, mas enfim, estamos em todas as operadoras. Pode passar. O Banco Internacional de Objetos, que vocês devem conhecer, pode passar. O domínio público, que é incrível, que é acessado, as pessoas buscam conteúdos para poder compartilhar com os seus alunos, pode passar. O eProinfo, que é a nossa plataforma de formação, né? A gente tem que dar uma cercada de tudo, pode passar. Enfim, e aí as soluções, aí é uma série de slides que vão mostrar, quer dizer, quais são as possíveis, aquilo que o Guilherme mostrou dos avanços, a gente tem que se antecipar e é muito difícil. A gente se antecipar uma política de tecnologia com esse avanço, vocês são da área, vocês sabem muito bem o que é isso. Então, nós temos que pensar numa solução que seja capaz de absorver as inovações sem ter que começar do zero tudo de novo, né? Então, para isso, a gente já está desenvolvemos junto com a Universidade Federal de Pernambuco um Media Center, né, e que a gente espera, já estamos em processo de licitação. Esse Media Center, ele é uma unidade que poderá ficar dentro da escola para armazenamento de conteúdo, e o nosso problema é banda, né? Se a gente tiver um lugar de armazenamento de conteúdo em que a gente, tipo uma intranet dentro da escola, uma nuvem, o ministro Mercadante falava que era neblina, né? Mas uma coisa assim que a gente, enfim, evite ficar usando a rede, internet toda hora, pode passar. Todos os recursos da tecnologia, realidade aumentada, a tal da colaboração, criatividade, enfim, que o Guilherme falou tão bem para a gente, pode passar. Modelos de sala de aula de futuro, a gente tem que ter esses equipamentos
de forma que eles sejam modulares. Sabe aquela coisa que você pega e você monta a sala do jeito que for mais adequado para o trabalho com o professor? Então, o MEC tá investindo, assim, abrindo editais agora para a chamada públicas de vários equipamentos para que as secretarias possam montar as suas salas de acordo com os seus desejos e as suas finalidades pedagógicas e de formação e curriculares. Pode passar outro modelo, eu vou deixar a apresentação para vocês e vocês vão poder ver com mais atenção depois. Pode passar. Bom, esse é o último slide. E aí, como gestora pública, né, e assim, em nome dos gestores públicos todos que estão aqui, essas são algumas perguntas que fazemos e que, assim, cada vez que a gente faz essa pergunta, abre tantas possibilidades e tantas variáveis que, assim, às vezes isso não é óbvio de responder. A primeira pergunta: articular ou não articular conteúdos digitais a produção a publicação impressa? Eu não sei, eu tenho dúvidas sobre isso, né? Embora a gente iniciou no Ministério da Educação um pouco essa articulação, mas eu, como pesquisadora, não tenho certeza sobre isso. Mas há uma pressão do mercado, enfim, e a gente precisa se posicionar. Essa é uma posição que o gestor tem que tomar. Os desafios com relação aos tempos de produção desses conteúdos, né? Quer dizer, conteúdos digitais não são óbvios de produzir. Essa história de chegar professor, desculpa, assim, eu não dou livro didático para o professor vazio. Tudo está bonitinho o livro, tá coladinho lá, nenhuma folhinha vai cair, mas está vazio. Aí eu dou cola, tesoura, professor, dou um roteiro para ele, assim, olha, você pode montar seu próprio livro didático impresso, lógico que o digital tem outras formas, mas impresso. E você pode procurar no jornaleiro, você pode procurar em revista. Aí você dá todas as dicas de como ele pode produzir um bom livro didático para ele poder usar com os seus alunos em formato impresso. É um pouco isso que a gente faz para o professor quando a gente dá a tecnologia para ele. A gente fala, olha, tem tantos recursos, tem softwares, um monte de software. Você mesmo pode produzir o seu conteúdo. A gente consegue muitos colaboradores que se entusiasmam e fazem coisas lindas, mas é 20% dos professores que fazem isso, porque dá trabalho, dá trabalho. Vocês podem observar que nós estamos num seminário de tecnologias e podem observar, raramente a gente vai ver um apresentador que diz de todas essas inovações com uma apresentação que não seja um PowerPoint com bullets e com... Raramente. E eu falo ao professor que ele tem que fazer mega, produzir vídeo e trazer um monte de coisa. Dá trabalho, gente, dá muito trabalho. E aí é óbvio que o professor fala, se estiver pronto eu uso, vou usar com prazer. Mas se não, eu vou usar aquilo que eu tenho na mão. Por isso o livro didático acaba sendo, enfim, às vezes até mais utilizado pelo professor. A questão da política pública de formação do educador. Como é que a gente forma o professor de hoje? Eu falo assim, o menino que está entrando hoje de bermuda, a professora que está a menina que está entrando de minissaia lá, ficando ali no pátio das universidades, daqui 5 anos estão nas nossas salas de aula sendo professores. Certo? É isso. Se ele desejar ser professor. A gente é capaz de falar para ele o que daqui em 5 anos ele vai fazer com a tecnologia com finalidade pedagógica. Porque o que ele vai fazer com a tecnologia, ele faz. Todos nós fazemos. A questão não é usar a tecnologia. A questão é usar a tecnologia para uma finalidade pedagógica. Isso é muito difícil. Disponibilização de conteúdos, critérios de avaliação de conteúdos digitais e educacionais. O que de fato é um conteúdo digital educacional? Porque a gente está num lugar que tudo é conteúdo educacional, tudo é conteúdo educativo. Acabou, né? Eu sei, mas eu comecei 25 para meio-dia, que eu marquei. Definição clara do que é conteúdo digital, discussão A. A questão da discussão de recursos educacionais abertos, isso se institucionalizar como uma política pública é um lugar de muita atenção, então a gente precisa ter bastante segurança de como a gente institui isso, né?
e a própria política de distribuição de tecnologias com finalidades educativas. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas, né, e posso compartilhar com vocês, a questão de um computador por aluno. Eu tenho dúvidas sobre isso. E a minha dúvida, ela é pedagógica. Ela não é conceitual. Eu não acho que eu estou defendendo que todo mundo tem direito à apropriação, e aí eu venho com essa história de que não quero um computador por aluno. É porque, assim, quando o MEC sinalizou, assim, é possível que todos os alunos tenham um computador pessoal para uso seu na sala de aula, que vão poder levar para casa, personalizamos o ensino. Vocês são da área de tecnologia, que participam dos... É assim, se fala somente personalização do ensino, é tudo que a gente não quer. A gente não quer aquele ensino individualizado. É o que a gente não quer. A gente quer outra coisa. Mas aí a indústria produtora de conteúdo vem e oferece uma série de soluções para as secretarias de educação, de que, assim, nossa, vai ser ótimo, o professor vai poder acompanhar da onde ele estiver, em pé, na frente, ele vai saber se o fulaninho lá no fundo da sala de aula está... que atividade ele está fazendo. Eu fazia isso andando pela sala de aula. Assim, eu olhava, ia lá, via quem é que estava com dificuldade, aproveitava para dar uma orientação para ele, passar a mão na cabeça dele, ajoelhar lá do lado, ter uma relação afetiva. Não queremos personalização do ensino. A gente tem que mudar esse discurso. Não, pelo menos, para as nossas crianças. Porque tudo no mesmo cesto. Você quer um ensino personalizado para ensino superior? Podemos até discutir. Quando você tem condição, capacidade. Para as nossas crianças, é isso, gente. Senão eles não vão me dar almoço.